Resolvi fazer um vídeo com um trecho de uma palestra do pastor doutor Rodrigo Silva, que é um pesquisador, é um arqueólogo, e ele tem muita informação a respeito da doutrina, a origem da doutrina da Trindade, e também a respeito do Concílio de Nicéia. Por quê? Porque há na internet aí uma crença generalizada, né, de alguns grupos, de que a Trindade, a doutrina da Trindade foi uma imposição de Constantino no Concílio de Nicéia. O que não é verdade, né? Por quê? Por exemplo, Irineu, que foi um dos pais da igreja primitiva, ele viveu por volta do ano de 150 depois de Cristo, né? 120, 150. Ele foi um profícuo escritor, ele deixou muita literatura. E nesses livros, nesses escritos dele, ele declara que Jesus Cristo é Deus encarnado. Irineu de Lyon, ele se converteu e aprendeu o Evangelho aos pés de Policarpo, que foi bispo na Ásia e viveu por volta do ano 80, o ano 100, 110, na Ásia. E Policarpo foi discípulo do apóstolo João, aprendeu o Evangelho com o apóstolo João. Então veja, o conceito de que Deus é uma personalidade constituída e que se manifestou como três pessoas distintas, é da igreja primitiva. E infelizmente, por causa dessa liderança pervertida, que não crê na divindade de Jesus Cristo, por meio de linguagem subliminar, fizeram a cabeça da grande maioria da nossa irmandade que hoje não crê na divindade de Jesus Cristo. Então eu estou trazendo uma parte da palestra do Dr. Rodrigo Silva para a gente aprender um pouquinho mais a respeito do assunto, a doutrina da Trindade. Veja o vídeo. Veja o vídeo. O Concílio de Nicéia é a origem da crença em três deuses. Para começo de conversa, a Trindade não é crença em três deuses. A crença na Trindade de pessoas divinas, isso aqui é da internet. Não teve origem na Bíblia, mas no concílio, ou sínodo de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da história, do qual participaram 318 bispos no ano 325 da era cristã. Um outro site do senhor Ennis Meyer diz isso aqui. História. Como o imperador Constantino tornou-se o pai do dogma católico da Trindade. A formulação do dogma contra-ário marcou oficialmente o surgimento da besta do Apocalipse, cuja imagem está para ser formada agora pelo governo dos Estados Unidos. O relato a seguir fornece-nos informações valiosas sobre esse período histórico que ao final será interpretado profeticamente por Ellen White, imperador não batizado pagão à frente da cristandade. Irmão, se o que eles falam aqui fosse verdade, então realmente a Trindade seria uma heresia. Deixa eu explicar rapidamente o que aconteceu. Os cristãos eram perseguidos por Roma. Subiu ao império em Roma um imperador chamado Constantino. E esse imperador Constantino pretendeu ter se convertido ao cristianismo. E ele começou a mudar uma série de doutrinas cristãs, como por exemplo, a doutrina do sábado. Embora não foi ele que mudou, mas oficializou. Hoje, a maioria das igrejas cristãs, inclusive a católica, guarda o domingo por uma oficialização de Constantino. A Bíblia manda guardar o sábado. E nessa onda de várias mudanças doutrinárias, Constantino convocou um concílio para a cidade de Nicéia. Ali, os bispos foram pela primeira vez em carruagens pagas pelo governo de Roma, pelo imperador. O próprio imperador participou do concílio. Se então a doutrina da Trindade foi formulada por esse concílio, realmente eles estão certos. A Trindade é pagã e nós não veremos acreditar nela. Porque se eu aceitar algo que veio desse concílio, então eu vou aceitar também a guarda do domingo e outras coisas mais. E quando as pessoas colocam isso assim na internet, algumas pessoas pensam, puxa, é verdade, a igreja me enganou, não aceito mais a Trindade. Calma, meus irmãos, deixe-me dizer que o que esse cavaleiro falou aqui está errado. Vou mostrar por quê. A pergunta que eu faço é a seguinte. Interessante. Constantino não precisou de um concílio para impor a observância do domingo. Bastou-lhe um decreto. Por que precisaria de um concílio para impor a Trindade? A igreja estava muito mais favorável agora do que anos antes, em 321.
Quando Constantino mudava as coisas na igreja, como por exemplo a guarda do domingo, ele simplesmente soltou um decreto. A partir de hoje, todo mundo deverá guardar o venerável dia do sol, ponto. Constantino não reuniu um concílio para mandar guardar o domingo. Por que precisaria reunir um concílio para obrigar a igreja agora a adorar 3 deuses? Bastava dar outro decreto, principalmente porque já havia 4 anos que ele estava à frente do império ali como um imperador cristão, e era fácil as pessoas aceitarem agora. 4 anos que ele estava pagando os bispos, era fácil todo mundo aceitar. Outra pergunta que eu faço, aí está uma cena de como teria sido o concílio. Será que a doutrina da Trindade corresponde mesmo ao dogma imposto por Constantino? Vocês viram o que eu li anteriormente, retirado da internet. Eles disseram que Constantino foi o pai da Trindade. Foi ou não foi que estava aqui? Foi ou não foi? Que o dogma da Trindade começou com Constantino. Ora, a falta de conhecimento histórico chega aos píncaros do ridículo. O conceito da Trindade existia muitos anos antes de Nicéia. O primeiro a usar o nome Trindade foi Tertuliano, no ano 150. Tertuliano morreu no ano 225. O concílio se deu 100 anos mais tarde. Tertuliano nem conheceu Constantino. Constantino nem tinha nascido. Então, como é que a pessoa publica na internet lá assim, Constantino, pai do dogma da Trindade, sendo que esse já era um conceito que a igreja tinha 100 anos antes? Outro detalhe, os mesmos conceitos do credo de Nicéia já estão em Irineu de Lyon, que viveu mais ou menos de 115 a 177. A minha dissertação de mestrado foi sobre Irineu. E deixa eu falar com vocês a importância de Irineu. Irineu, quando veio para a igreja, ele recebeu estudos bíblicos de um homem chamado Policarpo. Esse homem chamado Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Entenderam a proximidade? Irineu veio para a igreja porque quem deu estudo bíblico para ele foi Policarpo. E Policarpo foi discípulo direto de João. Então Irineu ouviu coisas que Policarpo contou ter aprendido do próprio João. E Irineu ensinava que Jesus era Deus e que havia o Espírito Santo. Então, muito antes de Nicéia, a igreja já formulava os conceitos trinitários. Eu só dei 2 exemplos aqui por causa do tempo, podia falar de muito mais. Outros fatos que nós temos que considerar com relação a Nicéia. O que aconteceu com Constantino? Constantino, quando começou a dominar o Império Romano e atrair o cristianismo para ele, queria que o Império fosse unido. Mas começou uma briga no Oriente. 2 bispos começaram a brigar. Um deles chamado Ário, o outro chamado Alexandre. Por quê? Vou explicar daqui a pouquinho. Ário tinha ideias diferentes sobre Deus. Ário pensava que Jesus não era Deus como Deus Pai. Que Jesus era um Deus menor, criado pelo Deus Pai. Entenderam? Jesus era um Deus de 2ª categoria, que foi criado, ele emanou do Deus Pai. E Alexandre, não. Jesus é uma igualdade com o Pai. Começou essa briga, e essa briga deu um racha na igreja. Constantino não queria realizar concílio nenhum, primeiro porque ele nem entendia o problema. Constantino não tinha conhecimento teológico para saber a profundeza do que estava sendo discutido. E existe uma carta que ele mandou para o bispo de Córdoba, que é Ósio, e ele dizia assim: Constantino, essa é uma questão sem proveito. Então Constantino não queria montar o concílio. Por que ele foi obrigado a montar? Ele tinha acabado de vencer Licínio, ele precisava manter o império unido. Então Ósio chegou para ele e falou: Constantino, faz um concílio e reúne esse pessoal para chegar a um denominador comum, senão vai ter um problema sério. Por isso que ele reuniu o concílio, e não porque ele queria impor o dogma da Trindade. Agora, olha que interessante, de onde que surgiu isso? Olha o que diz Ellen White. Leiam todos juntos comigo, o texto do Grande Conflito, página 56. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido a atenção e exercido o quê? O que eram os ensinos dos filósofos pagãos? Ora, era o ensino dos filósofos gregos, e eu fiz filosofia. Isso aqui significa o seguinte: os gregos tinham um problema que chama dualismo. Presta atenção em mim que os irmãos vão entender facilmente. Os gregos, esqueçam o cristianismo, os gregos pensavam assim: a matéria é má, porque a matéria pode ser destruída, a matéria morre, não é isso? A matéria sofre. Mas eu imagino na minha cabeça um mundo sem sofrimento. Você não imagina a sua cabeça? Note, os gregos não tinham a Bíblia, eles tinham só a cabeça deles. Eu imagino um mundo sem morte, sem destruição. Se eu imagino, é porque esse mundo existe em algum lugar. Não é aqui.
mas em algum lugar esse mundo existe. E se existe um Deus, esse Deus não pode ter criado a matéria. Porque se Deus criou a matéria, então Deus é, em último caso, assim pensavam os gregos, o responsável pela existência de quê? Do sofrimento, do mal, do pecado. Porque eu vejo um cachorrinho morrendo. Eu pergunto, puxa, foi Deus que criou o cachorrinho? Então Deus criou o cachorrinho, sabendo que o cachorro ia morrer, Deus é culpado da morte do cachorrinho. Assim pensavam os gregos. Então eles pensavam assim, eu só posso acreditar na existência de Deus se eu acreditar que Deus não criou a matéria. É curioso que o espiritismo hoje usa o mesmo raciocínio. E eu conheço um rapaz ex-adventista, lá no Espírito Santo, que hoje ele é espírita. E ele falou, eu só fui o espiritismo por uma coisa. Se eu parar de acreditar nesse modelo, eu paro de acreditar no amor de Deus. Porque eu não consigo compreender por que Deus permitiu que viesse à existência uma criança com câncer. Todo mundo entendeu o problema dos gregos? A matéria é má. Então Deus não pode ter criado a matéria. Mas vem cá, se Deus não criou a matéria, como é que a matéria surgiu? Os gregos davam uma explicação. Sabe qual é a explicação deles? De Deus houve várias emanações, vários eons. Imagina como uma pedra que cai no meio de um lago, e quando a pedra cai, o que acontece em volta da pedra? Vão dando aros, não é isso? De Deus foram emanando, essa ilustração aqui mostra isso aí, de Deus foram saindo raios de glória. E esses raios eram tão gloriosos que eles começaram a ser moradias de seres que saíram de Deus, que foram criados por Deus. Esses deuses criados por Deus para morar nesses raios eram deuses menores. Eram deuses, mas não no sentido pleno, deuses que foram criados. Um desses deuses que foram criados, chamado Demiurgo, criou a matéria. Então, quando você fala Deus existe? Existe. Então por que a matéria é má? Porque não foi Deus que criou a matéria. Quem criou a matéria foi um Deus menor, criado pelo Deus maior, e esse Deus eles chamavam de Demiurgo. É um artífice. Então quem criou a matéria foi um Deus menor. Esse Deus menor, ele é falho. Ele não é todo poderoso. Ele pode cometer erros, ele pode cometer equívocos. E um equívoco dele foi ter criado a matéria, podendo a matéria morrer. Então nós não somos criatura direta do Deus onipotente. Nós somos criatura direta de um Deus menor, que por sua vez foi criado pelo Deus maior. Entenderam essa noção? Os espíritas dizem a mesma coisa hoje que os gregos diziam. Jesus é um Deus menor, é um espírito evoluído, mas ele não é o Deus supremo. Eu falei com vocês que isso começou a dominar o cristianismo. E Ário, agora é que está, esse pessoal que está ensinando hoje a doutrina de Ário, está ensinando o espiritismo. Porque Ário ficou influenciado por tudo isso que eu descrevi para vocês aqui. E Ário começou a falar, pimba, descobri a roda. Agora eu sei como explicar a origem do mal sem culpar a Deus. É muito simples. Jesus é esse Deus menor que criou a terra. E Jesus, por sua vez, foi criado pelo Pai. Agora faz sentido. Jesus realmente é filho de Deus, é inferior. Ele foi criado por Deus, nós somos criados por Jesus. Irmãos, isso era tão pagão que eu vou mostrar para vocês aqui. Na região da Antioquia, onde vivia Ário, foi encontrado um papiro chamado Livro de Geu, ou de Ieu. Esse papiro escrito em copta mostra toda essa doutrina que eu estou falando com vocês aqui, defendida por alguns líderes da igreja naquele tempo. Então olha o que eles falavam. Que Jesus foi criado e Jesus era o Deus principal dos outros deuses criados pelo Deus maior. E que Jesus se faz presente no mundo físico pelo seu espírito, pneuma, que é a sua energia. O conhecimento disso, gnose, prepara os homens para o retorno a Deus quando ele vier. Esses manuscritos foram encontrados em 1769 por James Bruce. Os irmãos entenderam o paganismo disso? Havia gente dentro da igreja ensinando isso. E Ário ficou influenciado por isso. Isso, irmãos, é paganismo. Isso é espiritismo. Quem ensinava isso era gnose. E hoje, algumas pessoas estão tentando ressuscitar isso dentro da igreja. Isso aqui é uma cópia desse manuscrito datado do 3º século. O Deus Supremo aqui no meio, as emanações dele, cada emanação contendo um Deus menor. E um desses deuses que estavam aqui menores criou o planeta Terra. Olha aqui a capa do livro, a mesma coisa. Eles falam do Deus Supremo, e aqui o Deus menor, que é Jesus, Alfa e Ômega, o responsável pela criação do mundo.
Então o mundo é mau? É. O mundo é fruto de um desastre do Criador? É. O Criador cometeu um equívoco? Sim. Mas como o Criador cometeu um equívoco? Que o Criador foi um Deus menor. Um Deus chamado Jesus. Enquanto o cristianismo era a democratização do mistério de Deus, admitindo que Deus é um mistério, o gnosticismo, essa doutrina aí, ensinava o contrário. Que Deus tem que ser plenamente conhecido por aqueles que são entendidos. Foi por isso que aquele grupo foi para lá, para Niceia. Então, um grupo dos arianos, liderado por Ário e Eusébio de Nicomédia, dizia o seguinte: Cristo é semelhante ao Pai, mas ele não é um com Deus. O que o pessoal do Adventistas.com está ensinando hoje é justamente essa doutrina aqui. Havia um segundo grupo, contrário a Ário, liderado por Alexandre, aquele que eu falei com vocês, ex-bispo de Ário, e Atanásio. Diziam, não, Cristo é da mesma substância que o Pai. E um terceiro grupo semeriano, eram a maioria, simplórios, liderados por Eusébio de Cesareia. Agora, interessante, Eusébio e Ário. Eusébio não tinha sua posição muito bem definida, e ele era ariano. E com ele estava a maioria. Então Eusébio apresentou um credo, Constantino interveio e falou, olha, muda essa palavrinha aqui, põe aquela outra, e o credo saiu. Agora o curioso é o seguinte, Eusébio de Cesareia, presta atenção que essa informação é importante. Eusébio, que escreveu o credo de Niceia, depois voltou a ser discípulo de Ário. Então quem escreveu o credo de Niceia não acreditava na Trindade, senhor Hermelindo Robson Ramos. Quem escreveu o credo de Niceia, Eusébio de Cesareia, era discípulo de Ário. E olha o que diz Ellen White sobre Eusébio de Cesareia. Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino. Peraí, se Eusébio era amigo íntimo de Constantino, Eusébio acreditava no arianismo e foi ele que escreveu o credo, como é que o pessoal está querendo acusar o credo de Niceia como sendo o introdutor da doutrina da Trindade? Eu faço uma pergunta. Por que Eusébio não defendeu a Trindade para agradar o imperador, já que, como eles disseram, foi o imperador que queria colocar o dogma da Trindade na igreja? Ou, por que o imperador não defendeu o arianismo, que gozava de maior simpatia de Eusébio, que era protegido por ele? Ário tornou-se posteriormente protegido do próprio império, os que defenderam o credo niceno e que perderam a força. Outro detalhe, o principal defensor de Ário e de tudo que o pessoal está colocando aí contra a Trindade, essa informação eu queria que você anotasse, porque eu queria uma explicação deles. O principal defensor da doutrina de Ário, que essa doutrina está sendo pregada na internet aí hoje, foi o homem que batizou Constantino na morte dele. Peraí, agora deu um nó na minha cabeça. Se Constantino queria enfiar goela abaixo da igreja a doutrina da Trindade, por que quem batizou o Constantino foi um homem que não acreditava na Trindade? Que pelo contrário defendia o partido contrário? Por que o homem que redigiu o credo de Niceia era um homem que não defendia a Trindade? Então não faz sentido dizer que Constantino defendia a Trindade. Note como o credo ficou vago. Cremos em um só Deus, esse é o credo de Niceia. Pai onipotente, Criador de todas as coisas, invisíveis e visíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da mesma substância do Pai, Deus vindo de Deus, luz vinda da luz, Deus verdadeiro vindo do Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu, e se encarnou, e fez homem, e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Não confunda o credo niceno com o niceno constantinopolitano, aquele que é rezado na Igreja Católica, tá? Aquele é posterior. Vocês notaram que esse credo ele é dúbio? Ele é superficial? Outro detalhe. Alguém viu na leitura desse credo a palavra Trindade? Como é que o camarada me escreve na internet que o Concílio de Niceia trouxe a doutrina da Trindade para a igreja, se no credo de Niceia nem aparece a palavra Trindade? Os irmãos entenderam o meu argumento? Oi? Na Bíblia também não aparece a palavra milênio, na Bíblia não aparece a palavra... Sim.
Veja bem, irmão, na Bíblia não aparece a palavra milênio, na Bíblia não aparece a palavra temperança, na Bíblia não aparece várias palavras que nós temos no cristianismo hoje. Agora, o ponto que eu quero colocar é o seguinte: se Nicéia foi o responsável pelo advento da doutrina da Trindade na igreja, por que a palavra Trindade não aparece no credo de Nicéia? Essa é a resposta que eu queria. Se Nicéia trouxe a doutrina da Trindade, a palavra Trindade deveria aparecer nisso aqui. Agora veja bem, eu quero uma resposta para isso. Falar assim, a doutrina da Trindade a palavra Trindade não aparece na Bíblia, isso não responde a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz é: se o credo de Nicéia trouxe a doutrina da Trindade para a igreja, por que a palavra Trindade não aparece nesse credo? Meu irmão, o senhor não está respondendo a minha pergunta.